Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá para uma live. Vamos falar de um tema super importante que é a relação das pragas com as plantas no jardim, dentro de um assunto que é polêmico, que é a preferência alimentar dos insetos e a capacidade dessas pragas funcionarem como indicadores de deficiências nutricionais. Vamos falar se isso realmente procede. Como que a gente pode usar a presença das pragas como, de fato, indicadores de deficiências nutricionais? Estou vendo que vocês já estão entrando aqui na live. Boa noite para vocês. Me digam aqui nos comentários da onde vocês estão me assistindo. Fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. Participem, sempre enriquece bastante a nossa discussão. Como sempre, eu preparei aqui um guia para a gente conduzir essa live, para ficar bem certinho aqui no tema, pisar direitinho dentro dos assuntos para a gente não deixar nada de fora. Pessoal me dando boa noite aqui, Doutor Minhoca, vou prestar atenção, perfeito, cola aqui comigo. WM Paisagismo, boa noite, Floresta de Indaiatuba. Acho que eu li errado seu arroba. Jardins Belos JF de Juiz de Fora, Ramineres de São Paulo, Jung Sivan Curitiba, boa noite. Nonatinho Chagas, boa noite, meu querido, Goiânia. Pessoal, então vamos lá, vamos falar sobre a presença das pragas e como que elas vão ajudar nas nossas percepções a respeito das deficiências nutricionais. Bom, coloquei aqui na minha referência, no meu guia de live, quais são as necessidades, por que a gente precisa conhecer essa interação entre pragas, deficiências nutricionais, a parte nutricional da planta e o envolvimento disso com os insetos fitófagos. Bom, quando a gente entende esse tema, a gente consegue fazer um controle de pragas mais eficiente, porque a gente começa a prestar atenção nas características da planta, no tipo de praga e no grau de infestação. Então, quando a gente começa a prestar atenção nas interações, buscando alguma referência de indicador, uma referência indicadora, nós vamos fazer controles de pragas mais eficientes. Bom, e esse tema não vejo, vou confessar para vocês, se alguém souber de alguma referência, coloca aqui nos comentários, mas eu nunca vi ninguém comentando desse tema assim abertamente, Instagram, YouTube. Então esse é um tema riquíssimo que você não vai encontrar em lugar nenhum, pelo menos até hoje eu não vi nenhum. Então já estou dando aqui essa passagem. Bom, pessoal, vamos contextualizar o que são pragas e depois para a gente entender qual é a relação delas com as deficiências nutricionais. Praga, uma coisa que eu sempre digo é que praga é um comportamento. Então, praga não é uma característica nata, não é uma característica inerente, não é uma característica obrigatória dos insetos que atacam as plantas. Não é. Praga é um comportamento. Quando a presença de determinado inseto que se alimenta de plantas começa a causar um dano muito grave, a gente vai considerar que aquilo é praga. Para a agricultura, existem parâmetros de aceitação, parâmetros de tolerância, que são os níveis de controle. Quando o custo de combate àquela praga é igual ou menor ao dano que a praga produz, a praga proporciona para aquela cultura agrícola, então reforçando, se o custo de controle for menor ou igual do que o custo, a perda que essa praga está proporcionando, entra-se com o tratamento. Para os jardins, a gente não tem nível de controle, porque o maior benefício, a produtividade do jardim não é grãos, não é quilos por hectare, não é, não tem como a gente medir isso. A produtividade do jardim é estética. Então, a gente tende a ter, nos jardins, uma tolerância mais baixa às pragas que causam danos nas plantas, aos insetos que se alimentam das plantas. Beleza? Tô vendo aqui que vocês estão entrando. Chega aqui, pessoal, vem comigo que tem bastante assunto interessante para a gente discutir. Tudo bem? Então a gente tende a assumir
uma tolerância mais baixa com as pragas nos jardins. Isso é importante a gente ter em mente, tá? Tem algumas pragas que a presença delas já é um grande sinal de uma possibilidade de uma infestação alta. Então a gente tem algumas espécies de insetos que se alimentam de plantas, e aqui eu falo inseto, praga, mas a gente sabe que praga tem ácaro, tem molusco, né? Então não é só inseto, mas eu vou dar um foco maior aqui nas referências bibliográficas nos insetos, tá? Então a presença de alguns insetos praga, como por exemplo cochonilha, trips, assim, apareceu alguns, é bom a gente já considerar um controle inicial. Porque não é que nem uma lagartinha que apareceu 2, 3, você fala, tudo bem, umas folhinhas comidas, tá tudo certo. É porque cochonilha e trips tem um potencial de proliferação muito grande, de infestação muito grande, então apareceu alguns, se você não cuidar, daqui a pouco aquilo tá alastrando. Então é importante a gente ter essa percepção também, com o nível de aceitação de algumas espécies de pragas específicas, tá bom? Bom, e qual que é a relação das pragas com as deficiências nutricionais? Existe uma penca de produção científica, de pesquisa, que estuda a relação entre plantas mais fracas, plantas em estresses, no caso estresses abióticos, e estresses nutricionais. O que é um estresse nutricional? Fome oculta, deficiência nutricional visível. A planta não tem aquela quantidade necessária de nutrientes para compor o seu ritmo metabólico. Ela precisa de mais elementos para continuar crescendo e ela não encontra isso no ambiente. Então a planta entra em fome oculta quando o sintoma de deficiência ainda não é visível, e quando isso é muito grave, a fome oculta já está muito alta, a falta do nutriente já está intolerável, a planta começa a manifestar os sintomas de deficiência, os sintomas visíveis. Então isso são estresses nutricionais, a planta não está encontrando seus elementos para poder alimentar o seu metabolismo, para fazer funcionar o seu metabolismo de forma ótima. E aí a planta vai ficar sim mais suscetível ao ataque de pragas. Mas a gente consegue fazer, será, essa correlação, essa conexão obrigatória entre cada tipo de nutriente com pragas específicas? Será que lagarta é um sintoma de deficiência em cálcio e molibdênio? Será que pulgão é um sintoma de deficiência em zinco? Será que, sabe, a gente consegue fazer isso? Vamos discutir ao longo dessa 1 hora de live, tá certo? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. O Dr. Minhoca falou que a diversidade é importante, sim. E o desequilíbrio é o que vai proporcionar assim, essas altas infestações de pragas no jardim. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, eu quero deixar bem claro que todo o conceito do conceito temático, o conceito científico dessa live, eu estou tomando por base uma publicação, que é a publicação Seleção Hospedeira. Esse é o título da publicação. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, busquem essa publicação, está disponível online e aberta, gratuita para vocês. A publicação que eu estou usando como base para discutir esse tema aqui na live é a Seleção Hospedeira por Insetos Fitófagos, uma publicação da Embrapa que foi elaborada pela Nívia da Silva Dias Pini e colaboradores. Tá bom? Então, toda a base aqui dessa discussão está relacionada com essa publicação e outros artigos que eu fui lendo por aí. Enfim, eu coloquei mais algumas citações aqui para dar mais reforço nas nossas trocas, tá? Bom, pessoal, antes de entrar no detalhe de qual praga indica qual falta de nutriente, eu quero falar para vocês das dinâmicas, do processo, desse labirinto que é a preferência alimentar dos insetos. Então uma coisa que a gente precisa entender é que a escolha de um inseto praga, e aqui eu estou focando no inseto porque eu estou tomando como base essa publicação que eu acabei de citar, quando a gente vai considerar um inseto praga, o caminho que ele faz até chegar na planta hospedeira, até chegar na planta que ele vai comer, é um processo extremamente complexo, ainda está sendo pesquisado e muita coisa está sendo descoberta e desvendada ainda nos dias de hoje.
essa busca por entendimento da relação dos insetos praga com as plantas é velha, vem assim de pesquisas de 1800, 1700 e tralalá. E aí até hoje tem se desenvolvido e buscado compreender essas interações, tá bom? De modo geral, essa publicação aqui, ela estabelece que o acesso ou o encontro ou o ataque de um inseto praga, ele acontece depois de uma cadeia de eventos. Então é uma sucessão de eventos que vai levar um inseto praga a comer a planta no final das contas, tá bom? Existem outras linhas teóricas que discutem a interação dos insetos praga com as plantas. Por exemplo, tem a teoria da trofobiose, que de forma bem geral, vou colocar uma forma bem generalista aqui para vocês entenderem, a teoria da trofobiose coloca que as plantas em desequilíbrio serão aquelas atacadas pelas pragas e pelas doenças também. Então, o ataque de pragas e doenças nas plantas é uma forma de desmontar aquele organismo que está em desequilíbrio para devolver esses recursos e energia para o planeta, para o sistema, a cadeia alimentar, para que os outros organismos mais fortes, mais resistentes, mais estáveis, possam se manter. Então, é quase como se fosse uma inteligência sutil da cadeia alimentar que vai levar insetos praga a comer e destruir uma planta que está em desequilíbrio. Eu não uso essa referência da teoria da trofobiose, eu não vou usar ela como embasamento teórico aqui para discutir com vocês, porque é uma teoria que ainda precisa de muito detalhe para poder se fixar um pouco melhor no campo da ciência. Então eu vou pegar essas referências aqui, tá? Mas é importante eu falar que existe a teoria da trofobiose, tem pessoas que acreditam muito nela, tem pessoas que fazem pesquisas para poder justificar a teoria da trofobiose, mas coloco aqui que ainda existem muitos campos da ciência que encontram um pouco de resistência para aceitar essa teoria dentro da metodologia científica, para se estabelecer como um conceito de fato. Ela ainda é uma teoria, tá bom? Bom, vamos falar sobre essa cadeia de eventos, o que leva um inseto a comer uma planta, uma praga a comer uma planta, porque isso vocês vão ter que entender para fazer todo esse sentido aqui nessa live da passagem e da conexão entre pragas e deficiências nutricionais, tá certo? Bom, a primeira sequência de eventos, o primeiro evento que acontece, o inseto praga precisa localizar o ambiente em que essa planta está. Eu vou usar aqui algumas licenças didáticas, vou fazer algumas analogias para que faça mais sentido na cabeça de vocês, tá? O inseto ele precisa localizar aonde a planta está. O inseto ele tem várias maneiras de se localizar no espaço, tanto por luz, quanto por vento, quanto percepção de umidade, quanto percepção de cheiros, moléculas voláteis, substâncias químicas. O inseto ele percebe o ambiente que ele está. Então, a praga ela vai reconhecer o ambiente mais favorável para que ela se desenvolva, com base em características ali do ambiente e com emissões de substâncias voláteis que as plantas produzem, as plantas fazem. Então pensa só comigo, sabe aquele canto da cozinha, ou da área de serviço, ou da varanda, que vive com a janela fechada, que é abafado, que você rega as plantas todos os dias, a planta que está recebendo ou luz de mais ou luz de menos, mas aquele ambiente de circulação de ar prejudicada? O inseto percebe isso. E aí chega a cochonilha ali e fala, ou o pulgão, ou a fase alada, né, desses insetos, ou o trips, enfim, chega lá e fala, que delícia esse cantinho de ar parado, excesso de umidade, essa plantinha que está aqui me manifestando sinais químicos de problemas, é aqui que eu vou ficar, gostei desse ambiente. Então o inseto ele vai navegando pelo ambiente atrás dessas características. Aqui dentro desse exemplo, tá? Mas é muito mais complexo. Pensa só numa nuvem de gafanhoto. Como que uma nuvem de gafanhoto se localiza no espaço, num continente, ali em cima de um país, para poder encontrar as culturas que a nuvem de gafanhoto vai comer, né? Então é complexo. Pensa só nesse exemplo que eu dei para ficar mais fácil para vocês. Bom, então o primeiro passo, localização do ambiente em que a planta está. O inseto foi lá e encontrou aquele ambiente com as características mais favoráveis
para o desenvolvimento dele. O segundo passo é a localização da planta. Então, o inseto já chegou na sua varanda, já chegou na sua área de serviço, ou do seu cliente, né? Já chegou naquele canto lá da planta abafada, sem circulação de ar. Agora, o inseto ele precisa localizar a planta dentro desse espaço. O inseto chegou na varanda abafada, na área de serviço abafada. Ele vai localizar agora onde está a planta. Então, para que ele localize a planta, aí ele vai começar a aguçar ainda mais a parte olfativa dele. Então, ele vai pelos cheiros, cheiros que a gente nem sonha em sentir. São substâncias muito sutis, substâncias voláteis na atmosfera ali no ambiente. Então, o inseto vai pelo cheiro. Essa planta aqui está em estresse hídrico, ela está produzindo alguns semioquímicos específicos que vai me atrair. Então, o inseto vai localizar agora a planta. O terceiro passo é o reconhecimento da planta pelo inseto. O que é o reconhecimento da planta? Ele já sabe que a planta está ali, naquela varanda fechada, naquela área de serviço fechada. Ele já viu que a planta está ali. Então ele vai chegar ali na planta. Só que ele precisa saber se essa planta é de fato um lugar, um indivíduo, uma planta, um ser vivo capaz de abrigá-lo e de alimentá-lo. Então chega nessa hora, para o inseto reconhecer a planta, são vários mecanismos específicos. Cada espécie de inseto vai ter uma relação diferente com a planta, com as substâncias que a planta possui dentro do corpo, as substâncias voláteis que a planta libera no ambiente, a textura da superfície da planta. Então é o reconhecimento da planta. O inseto vai falar, peraí, será que essa planta aqui tá boa mesmo para eu comer? Ela tá com um cheiro bom, o ambiente tá bom, mas será que essa planta vai me proporcionar uma boa vida? Então ele vai fazer esse reconhecimento da planta. O quarto passo é a aceitação da planta pelo inseto. Então o inseto viu ali e falou, bom, acho que essa planta aqui dá uma casa boa, acho que eu vou ficar aqui sim. Cheguei, reconheci, senti o cheiro, beleza. Só que eu preciso ver se essa planta ela tem as características favoráveis para o meu desenvolvimento. O que é isso? Alguns insetos, eles vão muito pela cor da planta, alguns insetos vão muito pela textura da superfície da planta. Então, tem algumas pesquisas que mostram que se você pega uma planta e cobre ela com uma camadinha de argila branca, o inseto é capaz de localizar o ambiente, ele é capaz de localizar a planta, ele é capaz de reconhecer a planta, mas como tem aquela camadinha de argila branca em cima do cantinho que ele queria ficar, ele fala, não, tá, esse negócio, esse pó, essa argila branca aqui, não quero isso para mim. Então ele não aceita a planta por conta de algumas características específicas. Então é como se o inseto tivesse encontrado o ambiente, reconhecido, localizado a planta, reconheceu que aquela planta é boa para ele ficar, mas aquele cantinho da planta ali não está com aquela cobertinha gostosa, não tem uma coberturazinha de folha para ele. Então isso é a aceitação da planta pelo inseto, tá? Então ele vai colecionar situações, características, morfologias da planta para ver se ele quer ficar ali abrigado ou não. Beleza? Então tá certo. E o quinto passo é a adequabilidade alimentar. O inseto já está à vontade, ele chegou no cantinho da planta ali que ele falou, bom, acho que tem um cantinho aqui, tem uns tricomas, tem um fundinho nessa planta, tem uma folha viradinha, tá tudo do jeito que eu quero. Agora eu preciso ver se essa planta vai me proporcionar um alimento adequado. E aí os insetos, muitos deles, principalmente os picadores sugadores, como cochonilha, pulgão, ácaro, mas ácaro não é inseto, né? Mas esses insetos que picam e sugam, os pulgões também, pulgão não, os percevejos, né? Eles fazem a picada de prova, em que eles vão picando vários pontinhos da planta para ver, será que aqui tá bom para eu colocar meu aparelho bucal, né, que é um estilete? Será que aqui tá bom para eu fincar o meu canudinho? Aqui, ali, beleza, essa planta nesse cantinho aqui tá gostoso para eu me alimentar. Então, o inseto reconhece ali, então, a adequabilidade alimentar. Tem situações em que a planta produz substâncias químicas no próprio corpo dela que vão reduzir essa adequabilidade alimentar, essa palatabilidade por composição química mesmo.
E aí o inseto, ele encontra todas as características adequadas para se estabelecer na planta, mas a parte do alimento não está legal. E aí o inseto vai embora, ele não se estabelece. Então vejam, pessoal, 5 passos, vocês viram que não é fácil, né? Parece que é muita coisa misturada e é mesmo, é complexo, tem muita interação química aqui, tem disponibilidade genética, tem lembrança do inseto, de onde ele nasceu, enfim, é complexo. Agora, a partir de tudo isso que eu falei para vocês, será que a gente pode criar uma linha obrigatória de causa e efeito de que a presença de uma determinada praga é obrigatoriamente uma deficiência nutricional? Infelizmente, aí agora eu abro o jogo para vocês, mas não vou embora, tá? Porque tem muita coisa para discutir. Eu vou falar da ponte, da relação de deficiências nutricionais e pragas, tá? Mas não tem como a gente criar uma relação obrigatória de causa e efeito entre nutrientes e suas deficiências com a presença de determinadas pragas. Não tem como. É muito complexo. Essa interação depende de muitos fatores fora do corpo da planta. Então, vejam só. A planta é a parte do alimento do inseto, né? A planta corresponde à 5ª etapa. A busca e a aceitação e o estabelecimento da praga sobre a planta está em 4 outras etapas que não dependem diretamente da deficiência nutricional. Tá bom? Então vejam como é complexo. Sempre que vocês ouvirem que a presença de alguma praga é um indicador da deficiência de um nutriente específico, já pensem, isso não é possível. A gente sabe, eu comecei essa live falando, a gente sabe que plantas em situação de deficiência nutricional são mais suscetíveis a pragas, isso sim. Mas não dá para a gente criar ponte de causa e efeito. A gente vai entender, poxa, essa planta está sendo atacada por pragas. Existe uma grande chance dela estar em deficiência nutricional. Qual nutriente? Não sei. Aí você vai ter que fazer uma análise de solo, se a planta estiver no jardim, no solo. Você vai ter que fazer uma análise de folha, se você tiver parâmetros de comparação, né? Porque essa é a dificuldade de fazer uma análise foliar. Você sempre precisa comparar com alguma coisa. Análise de solo, você tem lá um padrão mínimo que seja da cultura do café, da cultura da pastagem. Você sabe quanto mais ou menos é bom ou ruim de fósforo no solo, de potássio, de cálcio. Agora, análise foliar, você precisa comparar com uma mesma espécie saudável. Então é muito difícil fazer análise foliar para jardins. E tem método de coleta, é a 5ª folha de cima para baixo, a folha tem um tamanho X. Então não é fácil, tá? Mas a gente só vai saber se a planta está com deficiência em determinado elemento se a gente fizer uma análise para saber o que está faltando. Infelizmente, a presença de uma praga não é suficiente para a gente identificar especificamente a falta de algum nutriente em relação aos demais, tá bom? Deixa eu ver aqui que vocês estão falando comigo. Pessoal, vocês estão me entendendo? Eu sempre reforço, eu preciso que vocês me digam se vocês estão me entendendo, porque eu estou aqui para trazer informações para vocês. Então vocês são os meus principais ali termômetros. Se vocês estão entendendo, a gente toca o barco. Se vocês não estão entendendo alguma coisa, me pergunta que eu reforço, tá bom? Eu estou aqui a serviço de vocês, para que eu traga conhecimento e informação para vocês. Luana Nagarol. Olá, Gabriel. No caso da cochonilha de raiz, ela também vem pelo ar? Luana, o que a gente encontra geralmente em termos de cochonilha de raiz? Muito boa a sua pergunta. O que a gente encontra geralmente de cochonilha de raiz é solo contaminado. Então, geralmente vem com terra de algum lugar, algum composto orgânico, vem com os ovos e com os filhotes, tá? Mas, no geral, as cochonilhas, grupo cochonilha de inseto, em algum momento tem uma fase alada, que é o macho. E aí ele pode voar, enfim. Vibra Plants. Essa live deveria ser obrigatória para todo mundo que cuida das plantas. Canso de falar isso para os meus clientes. Sim, exatamente. Roseta Paisagismo diz que está entendendo. CRS Jardinagem diz que está entendendo. Floresta de Pendaiatuba falou que está entendendo.
quebrando os tabus. Então, maravilha, gente. GCM Jardinagem falou, será que a planta que está mais bem nutrida, o seu sistema de combate à praga pode ser mais eficiente? Sim, e eu vou falar sobre isso. Tem algumas pesquisas muito interessantes, que aí a gente vai fazer essa relação entre nutrição e defesa contra pragas. E aí a gente vai conseguir deixar essa live redondinha com a informação que vocês precisam. Aliás, todas essas informações vocês precisam, né? Então eu só quero deixar aqui, passando para o próximo tópico, né? Finalizando isso, passando para o próximo tópico, pelo grau de detalhe, dificuldade e o número de interações complexas entre planta e insetos praga, a gente não consegue obrigatoriamente traçar uma linha de causa e efeito entre um nutriente específico com a presença de uma praga específica. Entendam também, pessoal, que tem pragas que têm uma relação muito próxima, quase que obrigatória, com determinadas plantas. Tem um tipo de pulgão que ele só ataca couve. Então, se aquele pulgão só ataca couve, não tem como você falar que o pulgão está na couve porque está com deficiência em alguma coisa, porque a couve é a única fonte de alimento dele. Então, tá? Vocês conseguem fazer essa relação? O que mais? Bicho da seda, que é um exemplo que sempre vem quando a gente começa a estudar sobre esse assunto. Bicho da seda, ele tem uma preferência tão grande pela amoreira que praticamente bicho da seda só consegue sobreviver atacando folha de amoreira, a lagarta do bicho da seda, né? Então, não é porque a amoreira está com deficiência nutricional, é porque o bicho da seda tem uma relação tão íntima com aquela espécie vegetal que ele só vai nela. Então, é muito complexo e toda simplificação que a gente faz é perigosa. Samambaia azul. Vejo muita presença de cochonilha em plantas que não estão recebendo luz suficiente, no caso, plantas de sol. Exatamente, exatamente. Depois eu vou falar aqui para vocês, no encerramento da nossa live, sobre quais são os parâmetros que estão mais relacionados, então, com as presenças das pragas e as pontes indicadoras que a gente mais pode traçar para a gente tirar conclusões da presença das pragas nas nossas plantas. Vibra Plantas. Gabriel, entenda, você é maravilhoso. Obrigado. Eu me esforço para ser maravilhoso. Obrigado. Doutor Minhoca falou, plantas muito nutridas exalam nitrogênio. E aí vem saúva e pulgões. Eu vou falar da relação do nitrogênio, sim. Tem bastante coisa relacionada com isso. Então, beleza, cheguei no final dos comentários aqui. E aí, pessoal, eu vou pegar uma referência científica que eu separei para trazer mais embasamento para essa live. Tem um artigo publicado em 2018 no Jornal de Farmacognosia e Fitoquímica. É uma publicação feita por pesquisadores da Índia. O nome desse artigo, é um artigo em inglês, mas eu traduzi aqui porque o meu inglês é péssimo. Não vou ficar falando inglês para vocês e também não tem necessidade. O nome do artigo é Efeito da nutrição de plantas no manejo de insetos praga. E é uma revisão, é uma publicação, um artigo de revisão científica. E aqui eles traçaram algumas correlações, principalmente no aparecimento de insetos praga em relação ao aumento do teor de alguns nutrientes para a planta. Então, eles foram pegando várias pesquisas científicas que discutiam esse assunto, que tinham resultados, e eles separaram nessa revisão científica para ir apontando essas conclusões. Eu peguei aqui um resumão do resumão para vocês. O aumento dos teores de nitrogênio em várias plantas avaliadas agrava a ocorrência de ácaros e pulgões. Então, olha que interessante. Que o nosso colega aqui é Dr. Minhoca, Jardim Minhoca, Dr. Minhoca, foi o que ele falou. Excesso de nitrogênio vai sim provocar o aparecimento e o agravamento, né, a severidade da infestação, principalmente de picadores sugadores, insetos picadores sugadores e os ácaros. Então, quanto mais nitrogênio a gente oferece para uma planta, mais suscetível ela fica a esses ataques. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos na adubação. Fósforo. Esses pesquisadores viram, através da revisão científica, que o aumento na dose de fósforo reduz, olha que interessante, o aumento na dose de fósforo reduz a ocorrência e a severidade do ataque
de percevejo e mosca branca. Então, se a planta recebe altas doses de fósforo, o ataque de percevejo e mosca branca reduz. Essas pragas ficam, não tem tanto interesse por essas plantas, né, que tiveram alta dosagem de fósforo. Em contrapartida, porque nem tudo nessa vida é só delícia e adubação e planta saudável, excesso de fósforo causa aumento na ocorrência de trips e cigarrinha nas plantas avaliadas. São várias plantas aqui, tá? Não é só uma espécie de planta, são várias. O aumento de potássio, esse é um dos mais interessantes para a gente. O aumento do potássio, ele reduz a ocorrência de pragas em todas as plantas avaliadas. Então, quando a gente tem uma planta bem abastecida de potássio, não estou falando uma planta saturada de potássio, não é isso. Quando a gente tem uma planta que está bem abastecida de potássio, a ocorrência de pulgão e outros insetos picadores e sugadores acaba reduzindo bastante. Olha só que legal! O potássio como uma peça-chave na resistência das plantas contra pragas e principalmente insetos picadores e sugadores. Então o potássio, quanto mais a gente começa a estudar sobre nutrição das plantas, a gente começa a ver que o potássio ele tem um papel tão importante no jardim, é um dos nutrientes que a gente mais precisa tomar cuidado, e sim, tomar cuidado no sentido de fornecer esse nutriente na dose correta. Vocês sabiam, e aqui eu vou fazer um parênteses, porque não é nem um pouco o tema dessa live, mas eu acho importante contar isso para vocês. Vocês sabiam que excesso de nitrogênio em uma planta que não está bem abastecida de potássio causa mais mal no desenvolvimento da planta do que benéfico? Então não é só dar nitrogênio para a planta porque favorece o crescimento vegetativo. Não! A carência de potássio e altas doses de nitrogênio aumenta a concentração de algumas substâncias no grupo das aminas, que são a putrescina e a cadaverina. Essas substâncias, elas são naturais, elas existem em todos os seres vivos, na gente, nas plantas, faz parte disso, todo mundo tem essas substâncias. Mas na planta, quando a gente tem essa situação de desequilíbrio no fornecimento de nitrogênio com potássio, essas substâncias elas se concentram nas células e começam a provocar problemas, principalmente como queimaduras nas folhas, necrose, problema no desenvolvimento. Então olha como o potássio é importante, ele está regulando várias coisas que a gente nem vê falando tanto por aí, né? Então, olha só, interessante. Silício. O silício, pessoal, é um elemento considerado benéfico. O silício ele não é considerado como um elemento essencial. A gente tem os macronutrientes, os micronutrientes e os elementos benéficos, como silício, selênio, alumínio para algumas espécies de planta. O silício é um elemento benéfico, as plantas vivem sem ele. O silício ele reduz, quando a planta está bem abastecida de silício, ele reduz a ocorrência de brocas, de lagartas, né? Que são brocas. Agora, nem todas as plantas vão se beneficiar, já estou até enrolando a língua aqui. Nem todas as plantas vão ter esse benefício através do silício, porque tem espécies vegetais que não assimilam o silício da mesma maneira que aquelas espécies que vão ter um ganho legal. Quais são as espécies vegetais que mais terão benefício com a aplicação do silício? Principalmente as gramíneas, como gramados, como cana, como os capins ornamentais. Essas plantas, elas têm essa capacidade de acumular silício na cutícula da folha, formando estruturas complexas, que é como se fosse um escudo, é um reforço físico. E a planta fica mais resistente a pragas, às doenças e aos estresses abióticos. Então, o silício, quando aplicado principalmente em gramados, e isso eu ensino no curso de gramados, falo da importância da aplicação foliar de silício para a gente ter um gramado saudável. Em gramados, a aplicação de silício é super boa e é super bem-vinda, e inclusive eu considero o silício dentro do calendário de manutenção de gramados para chegar num gramado de excelência, um gramado de alta performance. Mas não é toda a planta, não é simplesmente vou chegar socando silício no jardim que vai dar bom. Não é toda a planta que se beneficia, algumas podem até manifestar algum sintoma de queimadura, fitotoxicidade, dependendo da forma do silício, né? Os produtos mais comuns à base de silício que a gente tem no mercado é o silicado de potássio, que tem um pH lá nas nuvens. Tem que tomar cuidado com o pH do silicado de potássio. Tem que fazer a correção desse pH no momento da cauda de aplicação foliar, tá?
Vamos falar um pouco sobre as observações de campo e as nossas pontes de indicação, pontes indicadores que a gente pode fazer em relação às pragas? Antes da gente passar, eu vou tomar minha água e tem algumas perguntas aqui. Amanda Bismarck falou: Gabriel, quais serão os seus próximos cursos? Amanda, vai sair curso de gramados de novo em junho e depois vai ter curso de adubação foliar. Samir, Mundo Jardinagem, boa noite, meu querido. Personal Gardener Alex falou: quanto no solo de potássio? Tipo 75 a 100? Então, Alex, 75 a 100 de quê? Miligramas por decímetro cúbico? Eu uso muito o parâmetro de milimol de carga por decímetro cúbico. Então, o potássio no solo, um dos parâmetros que eu uso para entender se o solo está bem abastecido de potássio ou não em uma análise de solo, é por volta de 3 milimol de carga por decímetro cúbico até 4, 5 no máximo. Acima de 4,5 eu já acho que o potássio está alto. O nível de tolerância de potássio ele é meio curto, né? 2,5 está meio fraco, 3 está bom, 4 está bom, 4,5, 5 já está demais. Então eu uso essa referência. Verde Harmoniza falou: e como esses sérios vão até a planta com excesso ou falta de tal nutriente? E não entendi bem sua pergunta, Verde Harmoniza. Você pode refazer, por favor? Marcela Carvalho, Paisagismo. Gabriel, você aplica os conhecimentos científicos de uma forma tão leve e didática, você é incrível, sou sua fã. Obrigado, Marcela. Fico feliz. Eu estou aqui para contribuir com vocês. CRS Jardinagem. Gabriel, você não vai mais fazer o curso completo? Vai ser por módulos? Então, CRS Jardinagem tinha antes o curso Agro para Paisagistas, que era um curso de 5 meses de duração, né? Mas muitas pessoas falavam para mim: Gabriel, não tenho tempo, é muita coisa. E realmente era muita coisa mesmo, né? Então, eu separei o curso Agro para Paisagistas nesses cursos menores, que são, inclusive, até mais profundos do que o próprio Agro para Paisagistas, porque eu tenho um pouco mais de tempo para falar. Então, esses outros cursos que são, na verdade, a divisão do curso Agro para Paisagistas, eles são mais aprofundados. Então, vocês estão saindo ainda na vantagem do curso Agro para Paisagistas ter sido modulado desse jeito, tá bom? Então, por enquanto, não tem previsão de ter um curso Agro para Paisagistas de novo no mesmo formato que ele era, por demanda mesmo de vocês, para facilitar. Porque às vezes quem quer estudar gramados não quer estudar horta e pomar. Às vezes quem quer fazer adubação foliar não quer fazer pragas e doenças. Então assim fica mais fácil, né? E aí vocês vão fazendo o curso à medida que eles vão saindo. Verde Harmoniza falou: como que os insetos vão até as plantas que estão com falta ou excesso de nutrientes? É por campo frequência? Então, Verde Harmoniza, na verdade, é um conjunto complexo que ainda é explorado, né, na ciência, ainda não se tem isso muito bem entendido, mas depende da espécie do inseto, enfim. Geralmente, o inseto localiza a planta através de substâncias voláteis que a planta emite do seu corpo, através dos seus poros, e ele consegue captar isso pelas antenas. A antena é o principal órgão olfativo dos insetos, né? Então, os insetos, eles no ambiente conseguem perceber as plantas em estresse, e aqui, quando eu falo estresse, é toda aquela situação na planta que está fora do ótimo. O estresse provoca na planta a produção de espécies reativas de oxigênio. Aqui eu já estou entrando na bioquímica, né? Mas são vários outros gatilhos metabólicos que a planta vai desencadeando e vai produzindo várias moléculas voláteis por conta desse estresse. É como se fosse um cheiro do estresse, da falta de nutriente, da falta de água, da falta de luz. A planta está nervosa, está inquieta, está ansiosa. Isso produz substâncias químicas no corpo da planta que são liberadas no ambiente e o inseto percebe e vai lá. Claro, depende do tipo de inseto, do tipo de planta, do tipo de molécula. Pablo Lacerda falou: Gabriel, você tem essa planilha para enviar? Sobre o que você está falando agora? Isso daqui é só o meu roteiro de live, não é nada muito específico. Se eu mandar para vocês, vocês não vão entender nada, porque está meio que
em códigos aqui, tipo etapas de seleção, localização do habitat, localização da planta, reconhecimento, aceitação, adequabilidade, vocês não vão entender nada. Então reassiste essa live de novo, depois vai ficar salva no YouTube. É mais fácil para vocês pegarem a informação, tá? A Amanda Bismarck falou, qual adubação seria melhor para prevenir a ocorrência de pragas? Foliar ou via solo? Muito boa a sua pergunta, então vamos dar sequência, porque a gente vai falar disso agora. Não, peraí, a gente já vai falar disso. Antes a gente vai falar sobre as observações de campo. Bom, pessoal, o que a gente observa no dia a dia que traz pra gente, então, essa leitura da ocorrência de pragas com os problemas que estão acontecendo na planta? E aqui eu vou entrar numa esfera da experiência particular. A gente agora não vai mais falar de dados científicos, a gente vai falar sobre experiência de cada um e eu vou compartilhar com vocês as minhas interpretações e as minhas observações de campo. Eu tenho observado, ao longo desses mais de 10 anos de profissão, que os fatores mais relacionados com a ocorrência de pragas não são nutricionais. São fatores relacionados ao ambiente, principalmente com a baixa circulação de ar ou excesso. Alguns lugares que têm excesso de circulação de ar, como túneis de vento, eles vão provocar a remoção da umidade na camada limítrofe das folhas. O que é a camada limítrofe, né? Imagina que a minha mão é uma folha de uma espécie vegetal. A minha pele é a cutícula da folha. É uma camada de cera, é a epiderme da folha, né? A cutícula está sobre a epiderme. A cutícula é uma camada de cera que protege a planta contra a perda de água e a radiação do sol. Em ciminha da cutícula tem uma camadinha atmosférica ali de uma quantidade mais elevada de umidade, que isso é uma forma de proteger a planta contra o ressecamento. A ciência chamou essa camadinha de ar úmido, é uma camada de ar úmido, não é do corpo da planta, isso é um efeito do ambiente em relação ao corpo da planta, tá? É uma camadinha de ar úmido que é chamada de camada limítrofe. Isso é muito importante para regular a planta em termos de transpiração, água, hidratação do corpo. Quando a gente tem esses túneis de vento, esses lugares que ventam demais, esse vento ele remove essa camada limítrofe. Então ele vai tirando essa camadinha de umidade da superfície da folha. E a planta vai ficando sem a sua segunda camada de proteção contra ressecamento. Então a cutícula vira a única barreira contra a perda de água e a planta começa a entrar em estresse só pelo fato de já ter perdido a camada limítrofe. E aí a planta fica mais suscetível a algumas pragas específicas. Quais pragas estão relacionadas com o estresse hídrico? Que eu já estou pegando essa ponte, né? Estresse hídrico, plantas que estão com maior perda de água. Os ácaros e alguns percevejos. Principalmente percevejos de renda é também ali uma praga do estresse hídrico. Mas ácaro é um dos principais. Começou a ter surto de ácaro na planta, já considera: será que a minha planta está num ambiente que está causando o estresse hídrico? Mesmo que você esteja regando, tá? Se você está regando sua planta e ela está manifestando sintomas de estresse hídrico, porque a questão é ambiental, não é no fornecimento de água. É claro que se você deixa a planta sem água, você nunca põe água no pé da planta, aí que ela vai entrar em estresse hídrico mesmo, né? Mas se tem muito vento, muito calor, a planta ela fica nessa situação. E aí o ácaro vem com força. Situações em que as plantas estão em ambiente com baixa circulação de ar, porque eu falei do vento, né? Agora, no ambiente que a planta está com baixa circulação de ar, existe a camada limítrofe, mas o ar não circula, não tem uma brisa mínima para poder ajudar a planta a pegar um pouco mais de gás carbônico para fazer fotossíntese. Está tudo parado, o ar está estagnado, a planta dependendo só das ocorrências ali de dinâmica de vapor, sei lá, do que, né, de molécula que bate uma na outra e vai entrando. Não tem brisa trazendo gás carbônico para a planta, ajudando a planta a receber esse gás carbônico para fazer fotossíntese. Então a planta também vai entrar num tipo de estresse por conta desse ambiente sem circulação de ar. Também as pragas vão se beneficiar porque quanto mais parado o ar fica, melhor fica preservada essa camada limítrofe em termos de umidade.
E aí a praga tem tudo que ela quer. Tá quentinho, tem umidade, a planta está em estresse, então eu vou me estabelecer aqui. Né? Se tem um mínimo de brisa, se tem um mínimo de folha balançando, às vezes a praga não quer ficar ali, aquele movimento, aquela brisa, né? Então a praga ela vai estabelecer também quando a planta está nessa situação de ambiente fechado. E quais são as pragas que mais se proliferam nessa situação? Conta aqui para mim. Quais são as pragas que mais se proliferam em situação de ambiente fechado? Porque eu tive essa percepção, eu tenho certeza que vocês também enxergam isso ocorrendo com maior frequência. Coloca nos comentários. Quais pragas, me fala duas, quais pragas ocorrem com maior frequência em ambiente fechado, abafado, sem circulação de ar? Vamos ver se vocês estão na mesma sintonia do que eu. Enquanto vocês me mandam as mensagens, eu vou ver os comentários de vocês aqui. Verde Harmoniza, já quero adquirir o curso de pragas e doenças, tem previsão? Ainda não tem previsão, vai ficar para o segundo semestre. É o máximo que eu consigo estabelecer de previsão aqui. Wellington Pérez, ainda sobre indicadores, ataque excessivo de formiga cortadeira em determinada área. Então, Wellington, é difícil dizer, é difícil estabelecer conexão entre formiga cortadeira e também, né, fazer essas pontes. Formiga cortadeira vem de longe. Formiga cortadeira tem algumas espécies preferenciais de plantas que elas atacam, mas ainda é nebuloso isso, não dá para entender muito bem. Elas também estão ali dentro daquelas dinâmicas, né, das 5 etapas da cadeia de eventos. Localização do habitat, localização da planta, né? Mas não dá para falar as plantas que estão nessa situação vão ser atacadas. Não, às vezes as formigas cortadeiras passam devorando áreas de reflorestamento. Áreas de reflorestamento. Você plantou um monte de muda de espécie nativa ali para refazer a Mata Atlântica, sei lá, o Cerrado devastado. Você plantou um monte de muda de árvore nativa, da noite para o dia dá um surto de formiga cortadeira, elas vão derrubam tudo. Inclusive, o manejo de formigas cortadeiras com isca formicida química é uma das estratégias que são usadas em áreas de reflorestamento. Samambaia Azul, já ouvi dizer que ao podar as palmeiras liberam feromônios que atraem o besouro vermelho, que causa a presença da falsa barata. Isso procede? Samambaia Azul, tem um pouco de conexão aí nisso que você está falando, mas vamos só lapidar um pouco essa joia que você trouxe aqui. Sim, quando a gente faz o corte das palmeiras, não é um feromônio que a palmeira solta. O negócio é... A folha cortada expõe os vasos condutores de seiva, ok? Então você corta a folha, tinha os vasos condutores de seiva ali que agora vão ficar expostos. A seiva exposta na folha, ela é rica em açúcares, né? Então ela começa a fermentar por conta dos micro-organismos. Os micro-organismos que estão ali presentes no ambiente, eles começam a fermentar esse açúcar presente na seiva. Essa fermentação, esse cheirinho imperceptível, que a gente nem imaginaria em sentir, de álcool que é provocado pelo ferimento, pela fermentação do açúcar, atrai alguns tipos de besouro. Por isso que quando uma árvore quebra ou quando uma árvore torce numa tempestade e racha o tronco e vaza aquela seiva, a gente encontra com maior frequência alguns besouros que são brocas mesmo, acontecendo em árvores e palmeiras. Mas só o corte da folha, ele geralmente não provoca isso. Agora, ferimento, furo, o ataque de outras brocas também chama. A falsa barata das palmeiras ou a falsa barata do coqueiro, ela não necessariamente mata uma palmeira, né? O ruim é que ela se estabelece ali a lagarta, né, a larva da falsa barata do coqueiro, ela fica enfiada no meio das folhas ali, perto da folha bandeira, e já nasce tudo comido, né? É o principal problema que ela traz. Mas ela não é tão problemática. Aí o problema seria com rincóforos, né, que é a broca do olho da palmeira. Então ele é complicado. Então é essa a relação que a gente faz. Seiva que vaza para o ambiente, é fermentada pelos micro-organismos, principalmente bactérias, leveduras, fermentadores. Esse cheirinho de álcool vai para o ambiente e como os insetos têm uma percepção pela antena muito sutil, muito afiada, quase que assim, mutante, eles conseguem captar essa informação e localizar o ambiente, localizar a planta,
né, e passar por todas essas cadeias de evento que eu falei para vocês. Pablo Lacerda falou, tem algum curso sobre nutrição de plantas? Vai ter o de adubação foliar e também tem previsão de ter o curso de nutrição de jardins, com protocolos de adubação. Queria saber o que é aquele pau branco que está dando em todas as cicas. Só a imagem do pau branco não vem nada na cabeça. Não sei o que dizer. Preciso ver para tentar entender o que é. O B. Monerati falou, lembro que você trouxe uma referência sobre correlação da adubação foliar e infestação de trips. Ai, é tanta coisa que eu leio, já nem lembro mais. Renata Vilar, grande parceira, também vou fazer de pragas e doenças, maravilha. Fluindo bem, tô com infestação de lagartas, já fiz poda, não sei mais o que fazer. Lagartas a gente controla bem com Bacillus thuringiensis, é um produtinho chamado Dimipel, aplicação foliar. A lagarta come a folha tratada com um produto, é um produto super seguro, é um controle biológico específico para lagartas. Aplica esse produto dissolvido na água, né? Aplica na folha que está sendo comida pela lagarta e a tendência é do controle. Quanto mais novinha for a lagarta, melhor é o controle. Se a lagarta já está grande, já parruda, o controle já perde muito eficiência. Nas samambaias, muitas lagartas. Eu entendo você, eu também tenho problema dessas lagartas das minhas samambaias. São chatas, elas destroem. Eu perdi uma renda portuguesa enorme por conta dessas lagartas. Elas são uma dor de cabeça mesmo. Vocês estão me colocando as respostas aqui. Cochonilha, sim, cochonilha é a praga que tem maior relação com o ambiente fechado. Cochonilha e pulgão. Começa a aparecer muita cochonilha nas plantas, entenda que existe uma chance enorme da circulação de ar estar deficiente no seu espaço. E aí, como que resolve? Não sei, cada caso é um caso, né? Mas é esse indicativo, tudo bem? Então, tem mais relação com o ambiente do que a parte nutricional. Não quer dizer que a planta infestada por cochonilha esteja necessariamente com alguma deficiência ou alguma fome oculta, mas o ambiente é o que mais interfere na infestação por pragas. O pulgão também e o trips também. Perfeito. A mosca branca também, tá, gente? Mosca branca tem muita relação com ambiente com baixa circulação de ar. Esses dias mesmo, uma paisagista que é colega minha mandou uma mensagem para mim falando: Gabriel, olha essas jabuticabeiras aqui as moscas brancas acontecendo nas jabuticabeiras, veio da noite pro dia, tá uma infestação. E olha que essas jabuticabeiras, pessoal, nesse caso que ela me mostrou, elas estão numa varanda aberta. Não é nem uma varanda fechada, é uma varanda aberta. Mas estão acontecendo bastante, onde está a copa das jabuticabeiras estão encostando na janela. Então esse ambiente fica mais protegido e as moscas brancas ficam todas ali embaixo. Claro que às vezes uma situação de estresse da jabuticabeira pode estar agravando ou facilitando a infestação pelas moscas brancas. Amanda Bismarck falou, infestação de caracol se dá por ambiente muito úmido? Sim, perfeito. Toda vez que a gente tem uma infestação por moluscos, caramujos, lesmas, caracol, a gente tem que ver se o ambiente não está acumulando muita água ou se a gente não está fornecendo muita água de irrigação, tá certo? Bom, pessoal, dando continuidade aqui, porque o nosso tempo já está chegando ao fim, a gente já fez essas correlações, então, em termos de campo. Ambiente fechado, muito vento, estresse hídrico, tudo isso a gente está entendendo que tem essas relações com essas pragas. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre como que a gente vai minimizar a ocorrência de pragas via aplicação de alguns produtos. E aí, um produto que eu sempre recomendo para a gente diminuir o interesse das pragas pelas plantas, e aí olha que interessante, agora a gente sabe que as pragas têm todas essas etapas de percepção até chegar na planta para ela atacar, então a gente vai traçar uma estratégia com base nesse entendimento. Claro, a gente quer deixar a planta bem cultivada em termos de irrigação, em termos de nutrição, em termos de luminosidade, em termos de umidade ambiente, circulação de ar, isso já é o básico, né? Isso vocês já estão entendendo. Agora, o que mais a gente pode aplicar para reduzir o interesse das pragas pelas nossas plantas? E aí a gente está usando essa estratégia com base nisso que vocês aprenderam agora, que são todas essas etapas até a praga chegar na planta, né?
tem uma pesquisa muito interessante feita por pesquisadores da Universidade AM do Texas. O nome dessa pesquisa é O papel de micróbios associados com plantas na mediação da seleção do hospedeiro. É um nome complexo aqui. Mas o que essa pesquisa, na verdade tem mais cara de revisão, eu não atentei muito se era uma pesquisa ou se era uma revisão, mas eu acho que era uma revisão, porque tinha várias tabelas com várias referências. Nessa revisão, publicada por esses pesquisadores, a gente vê que a presença de vários micro-organismos na superfície de diferentes espécies vegetais tem diferentes relações com as pragas. Tem muitos micro-organismos que, quando presentes nas plantas, eles afastam, eles têm ação repelente para as pragas. E tem outros que, quando estão presentes, as pragas são mais atraídas. Então veja, não é nenhuma linha reta. Mas para a gente ajudar nesse processo, eu recomendo a aplicação de bocashi líquido via foliar. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês. A aplicação de bocashi líquido via foliar é uma forma de você entregar para a superfície da planta vários micro-organismos diferentes, uma riqueza, uma diversidade grande de micro-organismos na superfície das folhas, que vão alterar o cheiro que o inseto sente. Eles vão alterar essa composição de substâncias voláteis que pairam em volta da planta, que ficam nessa atmosfera da planta. E tem alguns artigos interessantes que pesquisaram e avaliaram que, dependendo dos produtos empregados via foliar nas plantas, eles têm ação repelente ou atrativa para algumas pragas. Então o bocashi líquido é uma forma interessante de a gente pensar em mudar essa relação entre praga e planta, porque a gente vai interferir nessas etapas de que o inseto vai até encontrar a planta para devorar. Então fica aqui minha sugestão, a forma de vocês mudarem a interação de pragas com as plantas via bocashi líquido. Ah, Gabriel, qual bocashi líquido usar? Eu sempre recomendo dois que são fáceis de achar, você compra pelo Mercado Livre se você quiser, que tem o Fert Premium da Corim e tem o bocashi líquido da Organolabs. Tem o perfil deles aí no Instagram, vocês podem encontrar para adquirir. Dois produtos bons que eu já testei e tive bons resultados. Beleza, pessoal? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa informação. Muito obrigado pela presença e participação de todo mundo. Até a próxima live. Até mais.